Na liturgia de ontem, não sei, para aqueles que estavam aqui, vocês devem se lembrar, que a primeira leitura do livro do Gênesis falava da vocação de Abrão. Dentre tantos deuses, no meio daquele tempo que o povo acreditava, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, chamou Abrão para que ele deixasse a tua terra, para que ele deixasse a casa, deixasse os parentes, para seguir o Deus verdadeiro. E Abrão, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, ele faz como Deus manda. E não só um itinerário geográfico, físico, Abrão faz, mas ele faz também um itinerário pessoal e espiritual. Tanto que o Padre Márcio ontem na homilia ele dizia, explicando a expressão em hebraico, quando Deus chama Abrão, que é um voltar-se para si, é um olhar para dentro de si, permitir que Deus chame, que Deus haja e obedecer o chamado de Deus. E foi esse percurso geográfico que Abrão fez, mas também um itinerário pessoal e espiritual. A leitura de hoje, que também é tirada do livro do Gênesis, nós vemos a figura de Abrão mais uma vez e a figura de Ló. Ló era parente de Abrão, eram irmãos na fé, e como Abrão tinha muitas posses, Ló também tinha suas posses, começou a haver algumas desavenças entre os pastores de ambos. E Abrão, que não queria perder a comunhão com Ló, Abrão que não queria se indispor de forma desnecessária com Ló, ele propõe um caminho. Olha, vamos cada um para um lado. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E em duas regiões geograficamente muito distintas. Abrão, que estava fazendo esse itinerário geográfico, mas também espiritual com Deus verdadeiro, ele abre mão da sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo, para que Ló escolhesse a região que ele queria. E Ló escolheu a região do Jordão, que geograficamente era melhor, que era mais próspera, que daria mais frutos humanos, ou seja, Ló escolheu aquilo que humanamente seria o melhor para ele. Abrão abriu mão disso e foi para a região de Canaã. E aqui é uma coisa interessante. Esse itinerário que Abrão fazia fez com que ele quebrasse o seu orgulho e a sua vaidade. De manhã o Padre Márcio e eu nós comentávamos, né? Quantos de nós conseguimos quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vaidade, quebrar o nosso egoísmo, quebrar aquilo que é melhor para nós humanamente falamos, para mantermos a comunhão com os irmãos? Que, aliás, o dinheiro, que é importante, que é necessário, acaba sendo um Deus para nós. E nós, muitas vezes, temos essa dificuldade de abrir mão daquilo que nos satisfaz, daquilo que nos faz bem. E Abrão teve essa coragem, Abrão teve essa fé, Abrão teve essa disponibilidade de abrir mão daquilo que humanamente era melhor, em favor do seu irmão, do seu parente, Ló. E esse caminho que Abrão fez, nós podemos relacionar com aquilo que Jesus fala no Evangelho. O caminho da porta estreita, que é um caminho que exige coragem, é um caminho que exige audácia, é um caminho que exige disponibilidade, desapego, e é o caminho do amor. Quem ama se desapega. Quem ama quebra o seu orgulho. Quem ama quebra a sua vaidade. Quem ama quebra o seu egoísmo. E o caminho do amor, em primeiro lugar, em relação a Deus. Quase todo casamento que eu assisto, eu falo que o amor, pelo menos na minha visão, segundo aquilo que eu já estudei, que eu li, que eu experimentei, o amor ele tem 3 pontos. Primeiro, o amor é uma decisão. Se a pessoa fala que ama a Deus ou que ama alguém, mas não se decide, pode observar, ou esse amor é parcial ou ele não existe. Quem ama se sacrifica pelo outro, abre mão de si. Pode observar, se uma pessoa fala que ama a Deus ou que ama alguém, mas não se sacrifica, ou esse amor ele é parcial ou ele não existe. Em terceiro lugar,
Quem ama manifesta o amor em gestos concretos, por mais simples que sejam, por mais singelos que sejam, mas expressa. E esses gestos geram comunhão. Pode perceber, a pessoa falou que ama a Deus, falou que ama o outro, mas não expressa isso de alguma forma, em gestos simples que sejam, ou esse amor é parcial, ou esse amor não existe. O caminho da porta estreita para chegar à salvação, o caminho da porta estreita que Jesus nos oferece, que Jesus nos concede, é o caminho do amor. Gente, eu sei disso, não é fácil se sacrificar pelo outro, não é fácil abrir mão. E eu falo isso porque eu sou ansioso e eu sou metódico. Eu falo isso com muita clareza. Porque quem é ansioso, às vezes ele quer fazer no lugar do outro, ele não quer que o outro faça. Ele prefere ele mesmo fazer para que o outro não faça. E quer fazer do jeito dele. E metódico também. Eu sou tão metódico, eu morava na Santa Luzia, agora eu estou aqui na São Pedro. A funcionária lava a roupa, coloca no guarda-roupa. Se não tiver do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, eu vou tirar tudo e vou colocar de novo, pode ter certeza. E se aparecer alguma roupa que não é minha, eu já vou falar para o Padre Márcio, é dele, ó. Padre, é sua. Eu falei essa semana, né, Padre? Falei essa semana, tem certeza? Eu falei, tenho, Padre. Eu sou metódico, a memória visual é boa, então não tem erro. Se eu ver que não é minha, se eu ver que não está no lugar que eu quero, eu vou tirar e vou colocar de novo. Se tiver na gaveta, não tiver do jeito que eu quero, eu vou tirar tudo e vou colocar de novo. Mas nós precisamos fazer esse exercício. O caminho da porta estreita, o caminho do amor, é um caminho de desapego, de sacrifício, de quem abre mão de si em favor do outro e por amor a Deus. E São Pedro, que é nosso padroeiro, ele viveu essa experiência do amor, que geralmente é uma experiência gradual. Nós não chegamos formados no caminho do amor a Deus, nós não chegamos formados no caminho do amor ao outro. E São Pedro experimentou isso. Lembra quando São Pedro, nós vamos ouvir no final de semana no Evangelho, quando ele professa a fé, Jesus faz até um elogio, fala para ele que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, só que quando Jesus apresenta o mistério da cruz, quando Jesus fala que ele será crucificado, que ele sofrerá, o que São Pedro faz? Ele chama Jesus à parte e fala, Senhor, que isso não te aconteça. Ele se escandaliza diante do mistério da cruz. Quando São Pedro disse a Jesus que seguiria Jesus para onde quer que ele fosse, Jesus anunciou que Pedro fracassaria. Pedro não acreditou. Pedro foi crescendo gradualmente no caminho do amor. E sabe uma das coisas que eu acho mais bonito nesse caminho do amor que São Pedro fez? Que Jesus não retirou a missão de São Pedro. Pedro professou a fé, Pedro impulsivo, fervoroso em determinados momentos, mas falhou. Mas Jesus permitiu que ele continuasse crescendo no caminho do amor e exercesse a sua missão como chefe da igreja. Eu vou encerrar essa homilia, já que eu estou falando muito do amor, eu até coloquei um papelzinho aqui embaixo, alguns viram. Eu não esqueci igual ontem com o Padre Márcio. Eu já vim antes, ansioso, deixei aqui. Olhando para essa primeira leitura do livro de Gênesis, olhando para o evangelho de hoje, que Jesus fala da porta estreita, que é o caminho do amor, que é o caminho do desapego, que é o caminho de abrir mão de si em favor de Deus, para a glória de Deus e para os irmãos, olhando para a figura de São Pedro, que experimentou esse caminho do amor. Uma vez eu vi uma frase, uma postagem que uma pessoa fez, eu olhei aquela frase, eu dei até um print, e eu reformulei um pouco a frase. De vez em quando eu tenho uns pensamentos filosóficos. Eu peguei a frase e reformulei, falando sobre o amor. E eu guardei essa frase comigo, já faz algum tempo. E hoje eu transcrevi mais uma vez. Eu quero encerrar essa homilia com essa frase que fala sobre o amor. A frase diz assim: o amor deve ser provado no fogo, na exigente experiência de doar a vida. Caso contrário, não é amor, é ilusão. É possível saber que alguém ama não pelo que fala, mas pelo que faz. O amor não sobrevive de teorias. Não adianta dizer que se ama a Deus e aos outros
se os atos não correspondem a esse amor. Palavras sem gestos não edificam. São Pedro foi impulsivo, sim. São Pedro disse que seguiria Jesus, professou a fé, fracassou, negou a Jesus no momento da paixão, mas depois, mais do que as palavras de São Pedro, foram os gestos dele que expressaram o amor que ele tinha por Cristo. Por isso que ele morreu martirizado, derramando o seu sangue por amor a Cristo e por amor à igreja. Queridos irmãos e irmãs, nesse segundo dia do Tríduo, em honra a São Pedro, que o nosso padroeiro interceda por nós e nos ajude a viver o caminho do amor, a passar pela porta estreita, a desapegar-nos de nós mesmos em sacrifício, em favor do outro e por amor a Deus.